Olá, internautas, sejam bem-vindos a uma edição especialíssima do Lado B. Primeiro, porque a gente está aqui no estúdio da TV UOL. Segundo, porque nós estamos com dois convidados também especialíssimos, o Chico Francisco e a Maria Eugênia, filho e viúva da cantora Cássia Eller. Tudo boa bom? Boa noite, tudo Oi, bem? boa noite. Tudo bem. Olha, não é só o Chico que está ansioso, o James também, né? Então, todos nós estamos, Todos né? nós A gente aqui. não está acostumado com TV. TV, com convidados, assim. O programa é no rádio, então normalmente eu fico meio sem saber o que eu estou fazendo aqui. O Lado B é o nosso programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. A gente toda semana costuma estar no rádio, né? E a gente trata de temas sobre a comunidade LGBT. E eu resolvi convidar o Chico, a princípio, depois ele convidou a mãe dele, a Eugênia, para a gente discutir alguns assuntos em relação a crescer dentro de uma família LGBT. Especialmente porque está tendo essa discussão na novela Babilônia. Também o nosso querido Congresso, super conservador, que é aprovar o Estatuto da Família, que pretende proibir a adoção de crianças por casais LGBT. Acham que só a família de margarina tem direito a adotar crianças, né? Como se essa família de margarina realmente existisse. Exatamente. Né? E a gente trouxe o Chicão aqui porque ele vai contar, entre outras coisas, como ele conseguiu se manter hétero, Né? Tão sendo difícil. criado por duas mulheres. Pensa só, como a gente Ela- estava falando pra gente, se só um beijinho da novela é capaz de influenciar milhões de pessoas, imagina alguém que cresceu vendo duas mulheres se beijarem. Exatamente. Eugênia, você deve ter enviado muitas ondas homossexuais para criança durante esses anos. Como que aconteceu isso? Olha só, o Chico já nasceu muito hétero. É? A gente já percebia isso desde que ele era um bebê. Ele sempre foi muito bambam, sempre foi muito... Né? É um cara que gostava de subir em árvore, jogar bola. Ele já disse que veio rapidinho. Incrível. E você, em algum momento, se perguntou assim, onde foi que eu errei? Não. Eu tô achando que eu acertei a verba. Muito bem. Bom, antes da Antes gente começar o papo, né? A gente vai lembrar o nosso internauta, como sempre, que a gente tem o blog www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. Exatamente. O Márcio hoje publicou um texto. Hoje, Furamos a imprensa nacional, fomos os primeiros a dar essa notícia hoje. pela segunda vez, a gente Né? furou a imprensa nacional na história da multa do Levi Fidelix, né? Sim. E agora com a história... Barack Obama declarou seu apoio ao fim das clínicas de cura gay nos Estados Unidos, principalmente para menores, porque lá eles partem do princípio que se você for maior de idade e quiser entrar nessa roubada, o problema é seu. Mas os menores têm que ser protegidos. O pessoal, depois do suicídio de uma menina trans, a Lila Alcorn, fez uma petição online no site da Casa Branca e lá tem uma regra que se você chegar a 100 mil assinaturas em menos de um mês, a Casa Branca tem que dar uma resposta àquela petição. Ó, a democracia, Igual no Brasil. que coisa linda, Igual né? no Brasil. Conseguiram 120 mil assinaturas em um mês e daí, em janeiro, agora o presidente deu a resposta falando que sim, ele apoia que se adotem leis nos estados para que se proíba que menores de idade sejam forçados a entrar nesse tipo de terapia. Tem também uma outra história sobre a Irlanda. A Irlanda é o primeiro país em que colocou o casamento gay, o casamento igualitário, em plebiscito. E, embora seja um país predominantemente católico, incrivelmente 90%, de 80% a 90% da população apoia o casamento igualitário. Várias personalidades Legal, estão fazendo sabia disso. campanha para que se vote sim pelo casamento igualitário lá e os jovens também estão fazendo campanha, como a gente comentou no post. Uma das maneiras muito legal que eles fizeram, eles estão fazendo uma campanha para que todos os adolescentes liguem para suas avós para convencer a avó de que ela deve votar sim no casamento igualitário. Porque as avós não têm muitos amigos gays, né? Acho que nunca conviveram com essa Né? gente. E daí os netos estão falando, vó, vai lá. Né? E vó, todo mundo sabe que faz tudo pelo neto, né? Tem uma outra história aqui que bem legal. O Márcio fez uma entrevista com uma dona de uma agência de turismo que é lésbica e ela está promovendo o primeiro encontro de surf para lésbicas apenas, na Praia do Rosa, lá em Santa Catarina. É engraçado que ela comentou que ela já fez alguns eventos para a população LGBT em geral, mas que só homem se inscrevia. Daí ela chegou à conclusão que talvez as mulheres estejam meio com um pezinho atrás
Por causa do machismo. Por causa do machismo, tanto dos gays como pelos surfistas héteros também, que são muito machistas. E conta aí o que você... Aquela história que você falou quando você estava pesquisando as imagens. Ah, foi chocante. Eu fui procurar a imagem pro post e todas as fotos das surfistas profissionais tem foco na bunda da menina. É sempre... Por que será, né? Tem um O fotógrafo... Chicão, que é hétero, ficou vendo as fotos das meninas, né? Tem um fotógrafo aqui no estúdio, vai poder responder isso pra gente melhor, né, Reinaldo? Né? Por que se faz tanto foco na bunda das surfistas? Uma outra notícia, outro país super católico, o arquipélago de Malta, no mar Mediterrâneo, aprovou a lei de transgênero mais avançada do mundo. Basta você chegar num cartório e falar assim, eu sou mulher, quero pôr meu nome de mulher, eles assinam e você sai de lá mulher. Você pode fazer isso enquanto estiver casado, né? Mesmo se eu estou casado com uma mulher e resolvo ser mulher, pronto, vou lá, não tem nenhum impedimento. E que mais? Ou eu tô casado com o Márcio, falo, Né? Márcio, sou mulher, Né? sou lésbica, Pronto. pronto, vamos lá, e é isso. Resolvido. Você é hétera, na verdade. Exatamente. Eu sou hétero, eu só gosto de homem. Ai. E por fim, a gente publicou um ensaio muito bacana de uma ativista feminista que dá resposta para aquela velha pergunta: se é para sair com uma mulher que parece homem, por que você não cata um homem de uma vez? Já ouviu isso, Eugênia? Não, nunca ouvi, não. Porque Como as nossas... que é a história? Quando você sai com você tá namorando uma lésbica mais masculina e vão e perguntam pra você, se você tá saindo com essa mulher que parece um homem, por que você não sai logo com um homem? A gente que é gay, e especialmente os gays efeminados, ouvem isso também. Eu não quero ficar com um gay efeminado, Se fosse senão pra eu fico sair com com uma uma mulher. menina, se fosse pra sair com uma menina, como alguém parece uma mulher, sairia com uma menina de uma vez. Eu só queria entender por que as pessoas se preocupam tanto com as nossas escolhas, né? A gente também, viu? Cada um sabe o que quer e o que gosta, né? Isso é uma prerrogativa de cada um. Eu acho chata essa coisa, né, dessas rotulações, esses preconceitos. É muito chato. E uma das coisas isso. mais chatas que a gente tem descoberto, Eugênia, no blog, é que mesmo os gays têm essas preocupações, assim, não conseguem relevar ou ignorar. Os gays estão cada vez mais preconceituosos. É o famoso fogo amigo, né, gente? Fogo amigo. Fogo amigo, que ótima Quem expressão tem fogo essa. amigo desse jeito não precisa de fogos inimigos. Enfim, visitem nosso blog www.ladobi.com e compartilhem, comentem, a gente está lá escrevendo quase todo dia. Isso aí. E agora vamos começar o programa e eu vou começar com a pergunta que me chamou a atenção, assim, a rapidez com que você respondeu o e-mail, Chico, que você ia participar do programa. E daí depois eu falei com a sua mãe e ela disse para mim por telefone que você foi consultá-la e que ela te incentivou. E eu quero fazer essa pergunta para os dois. Por que vocês acharam necessário, pela primeira vez, vir falar da vida pessoal de vocês num programa, assim, de rádio como o nosso? Bom, eu posso começar respondendo isso. Eu acho que a gente está num momento em que a gente não pode se omitir, né? Eu acho que todo mundo, e também você não precisa ser gay para se posicionar nesse momento, mas eu acho que principalmente a gente que faz parte da comunidade, a gente tem que se colocar, porque a gente está sendo muito atacado, né? Vocês mesmos falaram aí na introdução do programa, tem essas leis, a bancada evangélica, e a gente tem que se colocar nesse momento. E toda força que vier agora, eu acho que é legal. E você, Chico? É o mesmo motivo, assim, eu acho importante essas coisas serem discutidas, né, com todo mundo. Até porque é isso que você falou, as pessoas não entendem, acham que você está saindo com uma menina que é mais masculina, por que não sai logo com um homem, né? Falta uma compreensão sobre as pessoas, né? Você até tem amigos gays? Tem. Até tem amigos gays. Você, mas como que essa questão é discutida entre você e seus amigos, ou não é uma questão na sua geração? Não, na minha geração é uma baita de uma questão, né? Mas, assim, somos amigos, né? Entre nós não tem problema nenhum. Porque com o que a nada. gente pensa é que, assim, quando a gente tinha a sua idade, não se falava muito do assunto. Era muito, Sim. Nossa, fulano é gay. Não, né? não. Isso... Tem gays na sua turma de faculdade? Tem, muito. Não, é porque, assim, eu não consigo... Não tenho esse problema, eu acho que ninguém deve ter, né? Não é a primeira coisa que eu quero saber sobre a pessoa, se ela é gay, se ela não é.
E eu quero é conhecer, entendeu? É isso, você faz amigos, né? Você quer conhecer as pessoas, independente de qualquer coisa. Acho que tem que passar por aí. Eugênia, você comparando a vida do Chico como jovem hoje e a relação com os amigos gays e héteros dele com a sua, de quando você tinha idade dele, qual que é a diferença que você sente? Eu estava pensando nisso aqui nesse minuto, enquanto ele estava falando com vocês. É muito diferente, né? Porque na minha época era tudo muito velado, tudo muito escondido, né? Na minha época de Não, hoje ainda adolescente. existe isso, né? Mas Mas vocês discutem, vocês encaram isso de uma maneira muito diferente. sim, é porque a galera é muito maneira também, né? A gente Não, e a conhece... galera, a própria escola Exatamente. já discute o assunto, entendeu? E na minha época isso era uma coisa velada, na escola, na família. Hoje em dia eu imagino que os seus amigos gays, eles conversem isso com os pais. Sim, claro. Mas assim, Não é? ao mesmo tempo que isso é uma coisa assim da nossa criação, da minha, ainda tem, né? Ainda tem muito preconceito, ainda é muito velado. Mas... Com que idade você saiu do armário, Eugênia? Olha só, na verdade eu não sei nem se eu entrei no armário, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha já tendências homossexuais que eu sacava em mim desde criança. Mas quando eu fiquei adolescente, eu comecei a namorar meninos, entendeu? E fui muito feliz com homens. Eu tive muitos homens e fui muito feliz sexualmente com eles. Mas, na verdade, eu acho que emocionalmente eu me relaciono melhor com as mulheres, entendeu? E aí, quando eu despertei e me interessei sexualmente por mulher, eu transei com mulher. Assim, isso não foi uma questão para mim. Eu não me reprimi, eu não estive dentro do armário. Quando eu percebi que eu queria, eu fui e experimentei. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu me dou o direito de experimentar as coisas que eu estou afim. E aconteceu muito naturalmente para mim, entendeu? Agora, a relação, por exemplo, com a família é aquela coisa, não com os irmãos, mas com a mãe, com os pais. É uma coisa que não é dita. A Cássia sempre foi aceita na minha casa, mas eu nunca conversei com a minha mãe sobre isso. Como eu e o Francisco conversamos sobre determinados temas, entendeu? Isso eu acho muito diferente. Chico, como que foi para você a descoberta da sua... Você cresceu numa família, você contou para mim quando você percebeu que você morava numa casa em que o casal eram duas mulheres. Então, eu até falei assim, eu sempre soube que era uma família diferente, assim, que eu era criado por duas mulheres, nunca tive um pai assim, né, em casa e tal. Mas quando eu realizei mesmo, a minha mãe que me contou isso, na verdade, foi quando eu perguntei se elas dormiam juntas, assim. Aí ela falou que sim, que era uma coisa... Aí foi aí que eu realizei que que é um casal, né? Que dorme junto, que se beija e tal. Que pra mim era duas mulheres juntas, entendeu? Era meio isso, assim. Depois que eu fui... porque nunca nada foi escondido, sacou? Eu fui sempre vendo as coisas e eu fui perguntando e era explicado. Tanto com meu pai, tanto com... Qualquer assunto lá em casa era sempre muito bem abordado, sacou? De acordo com a minha curiosidade. Aí teve um dia que eu fiquei curioso, perguntei, minha mãe falou sim, namoramos, beijamos, e é isso aí. Em algum momento você sentiu, quando você chegou na adolescência, né, a descoberta da sua sexualidade, em algum momento você olhou para aquele casal como um modelo, teve dúvidas sobre sua sexualidade? Como que foi isso para você? Cara, assim, eu sou um cara muito, muito tranquilo, assim, entendeu? Eu não sei até que ponto isso não é uma influência direta, né? Eu nem vejo a família heterossexual como um modelo, nem a minha como um modelo, né? Eu não sei se essas coisas têm modelo, né? Família você vai descobrindo, né? Você às vezes ganha, um amigo vira um irmão, ou, sabe, coisas... E no meu caso foi tudo ótimo, eu recebi muito amor das minhas duas mães e para mim é isso, um modelo de relação seria uma que dá certo, né? Que é confortável, que tem amor no meio, independente se tem sangue, se não tem sangue, se tem... Outra questão que o pessoal que se opõe ao casamento igualitário
levanta é que você está privando a criança da figura de alguém do sexo oposto. Pô, um casal heterossexual, um filho de um casal heterossexual não teve a sorte que eu tive de ter duas mães. Pois é, então eu quero saber... Estão sendo privados de duas mães também. Você sentiu falta de alguma figura masculina? Nossa, ótima. Você sentiu falta de alguma figura masculina na sua vida? E, Eugênia, você tentou, de repente, oferecer essa figura na vida dele de alguma maneira? Bom, o Francisco sempre teve figuras masculinas na vida dele, sempre teve muitos amigos, a gente sempre teve uma figura masculina, e ele teve os professores, os pais dos amigos queridos com quem ele conviveu muito. Agora, eu posso dizer também, eu também fui uma criança educada sem a figura paterna, e posso dizer que isso é uma coisa que faz falta. Agora, é claro que a minha experiência foi muito diferente da do Francisco. Exatamente, porque você teve, né? Você conheceu o seu pai. Ele tinha... Bom, enfim, isso é uma coisa que eu não sei realmente dizer para vocês, porque eu acho que a figura paterna, ela faz falta. Ela fez falta na minha vida. E eu me pergunto de que maneira ela fez falta na vida do Chicão. Então, só um adendo, assim. É porque a minha mãe conheceu o pai, eles viveram e ele saiu da vida dela. Entendeu? É diferente. Tem uma questão de abandono que você não teve. Eu simplesmente não conheci. Não é que eu um dia tive um pai e de repente fiquei com Seu ausente. Pai, ele morreu antes de você nascer, foi isso? Eu também cresci. Meu pai também se separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos e também sempre foi uma figura ausente, realmente. Então, eu não tenho essa figura ausente, entendeu? Mas sempre eu tive outros assim. referenciais masculinos em casa também. Minha mãe, inclusive. Exato. Agora, Eugênia, deixa eu perguntar, se você não pode responder, como é que foi, como é que vocês lidaram quando o Chicão foi concebido? E a Cássia veio contar... Ele foi planejado por vocês duas? Como é que foi essa história? Não, ele não foi planejado, não. Ele foi muito querido. Porque, na verdade, a Cássia sempre quis ser mãe. Ela falava, ela dizia isso publicamente várias vezes. Mas, assim, ela não planejou nada. Foi uma coisa que aconteceu. E eu, apesar de não ter tido nenhuma influência nessa história, eu recebi essa notícia com muita alegria. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu soube que ela estava grávida. Que legal. Vocês chegaram a pensar como é que seria a relação com o pai quanto tempo foi até ele falecer? Olha só, na verdade isso é uma coisa que a gente estava tentando construir, né? E que foi abortada pela morte precoce do Otávio. Não era uma coisa fácil, porque ele tinha uma família, né? Ele tinha uma mulher, tinha acabado de ter uma filha, já tinha um filho mais velho. Mas era uma coisa que a gente ia construir aos pouquinhos, né? Essa ponte, essa interação, a gente ia construir isso aos poucos. Não conseguimos, infelizmente. Eu acho que teria sido muito legal. Chico, como foi... Outro argumento que as pessoas dizem as pessoas são contrárias aos direitos dos casais LGBT, dos LGBT em geral, dizem que uma criança que é criada nesse modelo familiar que você foi criado, ela vai ser vítima de preconceito, de bullying, vai ter problemas psicológicos. Eu quero que você conte como que era suas relações sociais com amigos, quando eles sabiam que você era filho de 2 mulheres, e como que você lidava com isso. Cara, isso... Pra mim, eu tive muita sorte, né, nisso. Nunca tive problema com isso, preconceito, com nada, assim. Estudei numa escola ótima, que inclusive a gente falou que sempre teve aberta a discussão, sempre teve aberta a discutir as coisas, a discutir o que acontece no nosso mundo. Mas, assim, isso é uma coisa que existe, né, bastante, assim, isso se sofre muito, né. Teve até um caso do garoto lá no Rio de Janeiro que acho que morreu, inclusive, que apanhou na escola porque é filho de casal. Sim, a gente ficou sabendo dessa história. Foi aqui em São Paulo. Isso, foi. Então, é uma coisa muito recorrente, só que isso pra mim não rolou, ainda bem, porque o nosso meio foi sempre tudo certo. E tem isso também, né? A minha mãe era famosa, tem uma entrada muito mais fácil, ela aceita, né, de uma maneira muito mais fácil do que qualquer outra pessoa, assim. Sim. Por causa da exposição dela, por ser uma cantora e tal. Porque a sua mãe, todo mundo sabia. A gente era adolescente na época, em uma época que não era tão aberto isso, mas a gente sabia.
A gente olhava pra Cássia e a gente sabia que, Sim, que ela era sapatão, gay, claro, que ela era é lésbica. isso. Mas- E não era um assunto, não era uma questão porque ela era... Desculpa, Eu tenho uma coisa a falar sobre essa Diga, questão Eugênia. aí. Pode falar, Eugênia. O preconceito existe sim, e dependendo do lugar ele é maior ou as pessoas expressam mais ou menos, né? Quando a gente morava em Ipanema, o Francisco era bem pequenininho ainda, a gente matriculou ele numa escolinha lá, assim, uma escola bem famosa da época, assim, que tinha fama de preparar para aqueles vestibulinhos absurdos, mas era uma escola, assim, que tinha uma fama de ser uma escola boa. E nós tivemos uma experiência esquisita lá, porque o Francisco tinha 2 amigos que ele amava e que iam junto para a pracinha ali, a Praça Nossa Senhora da Paz, a gente frequentava junto. E parece que um desses meninos falou com os pais, quando chegou em casa, que o Francisco tinha dado um beijo nele. E esses pais se remeteram à escola, mandaram uma carta preocupados, obviamente, porque o Francisco era filho da Cássia Eller, né? Então, eles ficaram muito preocupados com o que estava acontecendo. Olha, o Francisco tinha o quê? De 3 para 4 anos, para vocês terem noção, né, da mentalidade de determinadas pessoas. Agora, quando a gente mudou aqui para Laranjeiras, a gente botou o Chico no SEAT, que é uma escola que já é uma escola de pessoas assim, mais alternativas, né? Os pais que botam as crianças no SEAT já vão um pouco com uma outra noção. Ninguém está preparando criança nenhuma para vestibulinho. A gente está lá botando ali para educar cidadãos, entendeu? Então, no SEAT nunca aconteceu nada. Agora, em outras escolas do Rio de Janeiro, provavelmente isso aconteça. Então é exatamente esse o ponto. Assim. Chico, a gente assistiu agora há pouco ali fora, antes de entrar no estúdio, as cenas da novela Babilônia com as personagens da Fernanda Montenegro. Você estava adorando. Você falou que você não é um cara de novela. O que você achou? Cara, acho muito maneiro. Acho muito maneiro mostrar... É porque eu não acho maneiro que seja com o intuito de mostrar. Isso tem que ser uma coisa natural, né? E assim, também não acho que seja o maior passo a aparecer na novela, entendeu? Isso é uma luta que já vem de muito antes de ter novela, né? Muito antes da Globo, inclusive. E também não acho que isso vai ser aquela história, né? Tipo, a Revolução não vai ser televisionada, né? Com certeza não vai. O que é muito importante que apareça, é muito maneiro, mas acho importante saber também o lado que está a emissora que mostra, né? Que não é normalmente no lado do direito das pessoas, né? Não. Mas eu acho muito importante, acho muito maneiro. E inclusive as cenas são muito boas, as pessoas... Você assiste, Eugênia? Eugênia, você assiste a novela? Oi, eu sou noveleira. Eu também. É isso aí. Eu sou noveleira, eu adoro as novelas da Globo. E eu acho o seguinte, eu acho que a gente deve criticar o que é ruim, e reconhecer mas a gente também o que é tem que bom, elogiar o que é bom. Exatamente. E eu acho que as novelas da Globo, elas têm essa qualidade, entendeu? Essa coisa que é muito legal, porque eles estão sempre mexendo com esse preconceito. De uns anos pra cá, né? Porque isso não é bem essa história, né? Mas é isso mesmo, é maneiro que vem aparecer. Tem esse mérito, e eu acho que a gente tem que dizer que tem esse mérito, e eu acho muito legal. Também acho. É uma discussão recorrente que a gente tem tanto no blog como nos nossos programas, já com alguns convidados, é de que tem muita gente que acha que esse investimento todo que a Globo vem fazendo em personagens homossexuais, em todas as novelas, agora mais de tal assim, não passa de uma jogada de marketing para tentar atrair o último público cativo que ela talvez tenha. Olha só, eu não estou interessada na intenção da Globo, mas eu estou interessada no que ela provoca, né? Nas consequências que tem ela colocar no horário nobre dela. Isso eu acho mais maneiro do que a própria intenção. Isso eu acho também que é legal, que tem consequências. Gerar discussão, exatamente. Só que é isso mesmo. Não importa se é marketing, mesmo que seja fazendo a função. Agora, é sempre maneiro fazer com o coração, né? Mas se gera discussão. Que visa lucro, ela está interessada em ganhar dinheiro, entendeu? Agora eu acho legal porque assim eu acho que o mais importante do que aparecer isso é a luta, né, em si, né? Nego tá na rua falando, é ter deputados, é ter a discussão, e isso é bom porque gera mais discussão, mas exatamente. Não sei se é
se não é é a o grande parada, foco, não, não é nem o- é pra não é o ser, mais importante, exatamente. mas É a é vida, impor- exatamente, mas é é importante. importante Mas a que vida em haja si, a né, visibilidade você tá ali. nisso no dia a dia, discutindo, vivendo isso, poder se assumir, poder viver a vida que você quiser E o que viver. vocês isso. acham da tentativa dos deputados de boicotarem, de quererem Amigo é censurar? maluco, né? As pessoas dizem assim, especialmente muitos comentaristas do UOL entram nas matérias da novela, quando teve o beijo gay, e falam assim, é um absurdo, isso vai influenciar as nossas crianças a seguir esta moda. Essa é uma das coisas. A outra coisa é, o que eu vou falar pro meu filho? O que você diria pro seu filho, Chico? Falaria que beijar é bom, né? O negócio Não, eu diria para uma pessoa dessa que é um ótimo momento para você ter uma discussão dessa com seu filho. Para falar com seu filho, né? Se o seu filho já é um menino que está assistindo a novela, né? Se ele já pode assistir a novela, já tem uma idade que ele pode assistir a novela, e ele fica curioso ou chocado com o que ele está vendo, é uma ótima oportunidade que a família tem de sentar e discutir sobre o assunto, né? Porque os gays existem, né? Então, não adianta você ficar tapando o sol com a peneira. É uma boa oportunidade para você sentar e conversar com seu filho sobre isso. O que a gente repara em geral é que, na verdade, quem fica chocado são os pais, as crianças. Estão tipo, lá. As crianças, em geral, estão cagando, exatamente, né? que põe esse terror é o pai, né? Uma menina que trabalha aqui com a gente falou que estava no metrô outro dia e que tinha um casal de meninos e que eles se beijaram. E aí o menino perguntou pro pai assim... Pai, por que eles estão se beijando? Aí o pai, porque eles se amam. Uau. O caso da guarda do Chico foi a primeira vez que no Brasil, o Brasil inteiro discutia a guarda de uma criança pela esposa de alguém, de um casal homossexual. De uma outra mulher. Como é que foi... Você acha mesmo que foi um marco na história do Brasil? Isso, como é que foi resolvido no fim das contas? Essa história tem uma coisa assim que as pessoas costumam falar que isso foi uma decisão judicial, que tem uma jurisprudência, e isso não é verdade. Na verdade, tanto eu quanto o avô do Francisco, nós dois entramos pedindo a guarda dele. E teve uma audiência de conciliação em que o Heller desistiu da guarda. Então, não houve uma decisão judicial ao meu favor. O que houve foi a desistência de uma das partes. Né? E como você avalia isso? Mas, obviamente, que o fato de eu ter conseguido a guarda foi uma coisa muito importante naquele momento. Né? Porque pela primeira vez... né, a companheira de uma mulher que faleceu teve a guarda do seu filho, né, em detrimento da família de sangue. Então, isso realmente foi muito importante, mas não houve uma decisão judicial. Né? O judiciário não se pronunciou, foi um acordo entre as partes. Você acha que se você não fosse a esposa de uma cantora famosa no Brasil inteiro, você teria conseguido a guarda do Chico? Acho que teria sido muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque, difícil até na dizer verdade, que eu consegui. Naquele momento a gente tinha uma opinião pública que era muito favorável e a gente sabe que isso influencia na decisão do juiz. As pessoas eram contrárias a você ficar com ele? Não. As pessoas eram... Eu recebia muitos sinais de apoio de todo mundo. Às vezes eu ia fazer compra e a caixa do supermercado reconhecia, falava, nossa, a gente está torcendo por você. A vizinha velhinha aqui do prédio também. Eu sentia uma coisa muito favorável na época. E como que você explica, vocês dois, uma pergunta para os dois, como vocês explicam que as pessoas que ao mesmo tempo se mostrem tão refratárias a uma mera novela, tenham tanto medo de uma novela e em um momento real se mostrem tão solidárias? Eu não sei, eu acho que esse caso teve umas coisas assim meio específicas, né? A Cássia era querida, ela estava num momento em que ela era muito querida, tinha imagens que ficaram muito batidas dela com o Francisco, mostrando o amor que ela tinha por aquela criança. E ficou também muito patente que a minha relação com ele vinha desde o começo, que era uma coisa verdadeira. Eu acho que isso
foi muito importante. Mas também não estava se discutindo diretamente direitos dos LGBT, entendeu? Tava discutindo ali um casal com uma criança, entendeu? Era um casal que já era aceito, era assimilado. Não era uma discussão inteira, entendeu? Não era uma coisa se todo mundo aceita, entendeu? Se quer direitos iguais, se quer o casamento igualitário, não tava isso, era apenas a família da cantora, entendeu? A minha mãe brigando na justiça e eu pequenininho, uma imagem de uma criança assim causa impacto, né? Mas eu acho que essa pergunta que você fez super pertinente, cara, porque é uma coisa, essa coisa do povo brasileiro é meio engraçada mesmo, porque tem horas que parece que tem muita solidariedade, muita compaixão, a gente é capaz de tocar é isso, cara, mas também tem muita coisa louca que a gente não entende e nem vai entender. Eu tenho uma teoria mais ou menos sobre isso. Acho que no caso de vocês, tem dois âmbitos que são... as pessoas que você encontrava eram pessoas, obviamente, que te conheciam ao vivo e com essa proximidade faz com que elas fiquem mais amigáveis mesmo. Quando você conhece, né? O teu preconceito tende a baixar. Já no caso da população em geral, eu tenho a impressão que o brasileiro tem uma ideia de que celebridade não é gente de verdade. É um mundo separado. Tem isso também. Então, o caso da Cássia Eller é uma coisa lá, distante de mim. Entendi. Com as pessoas distantes, eu acho ok que aconteça isso, mas para nós, assim, nossa população, isso não seria aceitável. E por que você acha que as pessoas sentem... você acha, por exemplo, que uma novela ameaça tanto as pessoas, assim? Eu acho que nesse caso específico, você tem três coisas juntas aí que incomodam. Primeiro, porque são duas senhoras de idade. E sexo nessa idade é uma coisa que é meio tabu, né? Depois que são duas mulheres, depois que são duas mulheres lésbicas. Então eu acho que junta uma opção de coisa e isso apavora muitas pessoas, entendeu? Você acha que as mulheres lésbicas, elas incomodam mais do que homens gays? Não, eu acho nesse caso, porque são senhoras já de idade. Não dá pra você sensualizar as duas. Oi? Não dá pra sensualizar as duas, porque tem aquela coisa do hétero que imagina as duas mulheres. Mas não... Nesse caso é mais aceito até por uma questão machista, né? O caso é que não há sensualidade entre elas. Há um beijo de... É um beijo de... Elas estão indo dormir. Não, a imagem não é sensual, mas isso remete a duas mulheres que dormem juntas e que transam. Entendeu? Essa coisa é o pano de fundo. Então, essa coisa de você colocar o sexo, porque está colocado, não é que elas são, não tem sexo na imagem, mas a mensagem que está sendo passada é essa. Né? Duas senhoras que ainda né, que tem carinho uma pela outra, que provavelmente dormem juntas. Né? Então, eu acho que isso assusta. O que é muito louco. Né? E eu acho que, seguindo a teoria da proximidade e da distância, o que acontece na novela... quando eu li aquele livro do Daniel Filho, ele falava isso, que a grande vantagem da novela no Brasil é que ela dá figuras que você pode fazer fofoca sem causar dano ao próximo. Você fica falando da vida deles e é uma presença na sua sala que você tem a impressão que é muito próxima à sua. E é uma pessoa de quem você pode falar mal e que não vai ter efeito nenhum. Não vai ter dano real nenhum, você pode fazer fofoca à vontade. Então, como a novela chega dentro da sua sala, a pessoa se sente muito próximo daquilo. E daí se incomoda, de repente, mais do que se incomodaria no caso da Cássia e da Eugênia, que são distantes, são aquelas... E também tem aquela coisa de que existe a ideia de que, mas eles são artistas, e os artistas podem mas tudo, isso é não? Coisa criada aqui, né? Nossa, na nossa cultura. Agora, gente, eu acho também que tem um componente aí, eu acho que assim, a gente está encaretando. Também, eu concordo, Eugênia. Né, da época que houve essa discussão lá, quando a Cássia morreu, pra cá, eu acho que teve uma coisa, assim, do encaretamento. Um movimento total. De direita cresceu, né? Bastante, assim. Você vê o congresso que a gente tem aí Até hoje, porque de lá para cá também entrou um operário na presidência, né? Ao mesmo tempo que houve alguns avanços, a gente teve... Não, mas eu acho que está crescendo muito essa coisa do neopentecostal no Brasil, né? Essas igrejas Esse malucas. avanço dessas igrejas evangélicas, isso tudo, eu acho que contribui para essa caretice geral. Uma convidada nossa na semana passada falou que os evangélicos estão substituindo a igreja católica no Brasil, né?
E que, na verdade, todo mundo que Esses atende... pentecostais também. então todo mundo que tem realmente essa tendência religiosa vai cada vez mais largar o fez até o catolicismo Gladiadores do Altar agora, horror essa história as dos pessoas gladiadores dispostas a te converter em qualquer hora, em qualquer momento. Deus me livre. Eu tenho pavor dos gladiadores do altar. Eu muito, também. muito medo. Chico, agora vamos falar das influências que você teve das suas mães. Né? Olha aí. Eu queria perguntar a capa da Veja, na verdade, antes da gente partir para... Você quer? Então tá. Eu quero. Quero saber como é que foi. Porque das coisas que eu lembro daquela época, que eu lembro que alguém falou que você só descobriu que tinha alguma coisa errada com sua mãe porque começou a surgir imprensa. Confere ou não? Como assim? Você Não. tinha descoberto que tua mãe tinha morrido. Como é que foi quando... Não. A gente tava eu e minha mãe juntos. O meu tio me deu a notícia, o marido da minha tia. Você tinha quantos anos? Tinha 8. Puxa. E como é que foi daí, 7. depois disso, você chegar e encontrar aquela capa da Veja nas bancas? Então, isso pegou muito mais pra minha mãe do que pra mim, assim, Ah. entendeu? Minha mãe me isolou, assim, me deixou com os meus amigos e ela resolveu essa besteira toda. Como é que foi com você, Eugênia, isso? Foi muito chata essa coisa da capa da Veja, porque eram outdoors espalhados pela cidade, entendeu? Não era só a revista na banca de jornal. A minha preocupação maior era com ele, porque era uma foto enorme da Cássia e escrito assim, drogas mais uma vítima. E a gente estava chegando de Brasília numa situação absolutamente... não preciso nem dizer para vocês como é que estava a nossa situação. Sei lá, parecia, acho que era uma semana depois da morte dela que eu vim aqui com o Chicão. Rapidamente, eu cheguei aqui com ele num dia, no dia seguinte eu já saí. Não queria ficar com ele aqui no Rio. Por isso, porque estava esse fervedor. A gente ia na padaria e tinha jornalista, entendeu? Estava uma coisa muito, fervendo muito aqui no Rio de Janeiro. E essa capa incomodou por isso, porque assim, eu pego um táxi com o menino no aeroporto, a gente começa a andar, entrar na cidade e tem aqueles outdoors, entendeu? Com a mãe dele estampada, uma coisa muito desagradável. Mas ele tem razão, ele pegou muito mais pra mim, porque provavelmente ele viu, se não ele viu, tá rindo não aqui. se importou, não fez a conexão, não leu, entendeu? Ainda bem. Ele era muito jovem, muito criança ainda, né? E a gente estava lendo agora a reportagem, né? Especulação nunca li, atrás de especulação. O que Não mudou eu falei muito hoje já também, no né? depoimento do filme, assim, é irresponsável eles afirmarem isso, né? Eles afirmam coisas que eles não podem provar. Houve Mas algum tipo de retratação por parte da Veja? Não, a gente nunca mexeu com isso, eu nunca quis mexer com isso. Senão ia Acho ficar que não vale a maior pena. ainda, né? Acho que não vale a pena, entendeu? A gente tá bem, isso é que importa. Isso aí. Agora, Chico, vou fazer uma pergunta para você. Vou falar das influências das suas mães, né? Porque todo mundo tem influência dos pais, né? Obviamente, não sexualmente falando, né, necessariamente, como os loucos homofóbicos querem crer, mas a gente tem influências. Uma das suas influências, né, é a sua carreira de músico. Como que a tua mãe te influenciou? Qual das tuas mães te influenciou mais na música, a Cássia ou a Eugênia? Cara, eu escuto muita música, assim. As duas me influenciaram muito na minha criação, né? Porque nunca... Diferente da minha mãe, que tinha que fazer... Ia ou para medicina, ou para direito, ou para engenharia, não sei. Eu sempre fui criado livre, assim, para fazer o que eu quiser, entendeu? Acho que até por isso eu escolhi a música, que também... música é um pouco liberdade... É um pouco não, é liberdade, né? A criação, assim. E tem muito a ver do jeito que eu fui criado por ela, sem nenhum tipo de... Pressão. Isso, nenhum tipo de pressão. Então vá fazer o vestibular, vá ser um... Mas você também estuda geografia. Também Por quê? Porque é uma maneira. É legal, eu curti. Porque eu prestei o vestibular, não passei pelo Enem. Entrei pela UF mesmo, assim. E é muito bom porque eu não fico parado também, entendeu? Eu estou estudando, faço as minhas coisas. É importante ter uma formação. Então, mas é importante você poder escolher, né? É importante você ter um leque. Você é de esquerda? Diria que sim, sou, claro. Lógico, geografia. Agora, me conta uma coisa. É mais difícil ser filho de duas mulheres ou ser filho da Cássia Eller? Ser filho da Cássia Eller, com Por quê? certeza.
porque quando você diz Casseller, é a outra Casseller, não é a minha, entendeu? Não é a minha mãe. Você está dizendo a Casseller, que também é minha, por eu ser um ouvinte e apreciador. Eu ia perguntar, você ouve a música dela? Mas peraí, qual é a sua Cassélia? É a minha mãe, assim como a Eugênia, que é a minha Eugênia, são as minhas mães. Que é que muito você mais guarda fácil ser filho dela, delas assim, do que muito- ser filho da pessoa que vai para o outdoor, ou da pessoa que sempre te perguntam, você sou, mas também, Aham. entendeu? As pessoas sabem que você é filho dela, assim, muito facilmente? Ou demoram pra descobrir? Não é assim também, não. É, porque... Sabe qual que é a dúvida prática que eu sempre tive e é legal que você vai poder responder? Como é que você faz para se referir a uma ou a outra? Você falava, ô mãe, as duas respondiam. Não, a Eugênia era a mainha e a Cássia era a mãe. Ah, Eu era manhã, eu vou explicar por quê. Quando o Chico nasceu, a gente morava no Recreio dos Bandeirantes, num apartamentinho super maneiro, e a rua era de terra ainda. Esse apartamento tinha um porteiro que veio lá do Nordeste, o Zé, e ele tinha a mulher e o filhinho deles que moravam no prédio. Tinha uma casinha no prédio. E a mãe, esse menino chamava a mãe de Maninha. E o Chico resolveu a vida dele, porque aí eu virei a Maninha e tinha a mãe, e era a Maninha. Tinha essa. Isso é legal. Você ouve as músicas da Cássia, Eugênia? Agora sim, eu fiquei muito tempo sem querer escutar. Agora eu escuto achando lindo. quanto tempo você ficou sem escutar? Há anos, eu fiquei vários anos assim, meio de mal da música, não fiquei afim, eu não ficava muito afim, nada, não me comovia muito. E o Francisco, por causa disso mesmo, por causa dessa antipatia que eu fiquei com a música, ele fez um caminho muito solitário, Chico, com essa história. E é muito legal porque teve a internet entrando, né, junto com a adolescência e a juventude dele, então ele conheceu tudo, muita coisa pela internet. E aí começou a acontecer uma coisa legal, que eu comecei a reviver coisas que eu conhecia e gostava através dele, assim. Esse movimento é muito bom, de ouvir as coisas que eu gostava e ele está descobrindo agora, e eu, essa música eu lembro, é muito bom isso. Delícia. Bom, então tá, vou perguntar. Chico, você tava lá, tem um show da sua mãe no Rock in Rio que ficou famoso, foi parar no Jornal Nacional. A mãe mostrando os peitos lá e tal. Aí, eu tava vendo uma entrevista da Madonna esses dias, do dia que ela mostrou a bunda no Grammy, e que a filha dela mandou um SMS assim, falando, mãe, sério? Você visse aquilo, você ia falar o quê pra sua mãe? Não, você tava lá, mas você era pequenininho. Mas eu já tinha visto muito aquilo antes, já, mesmo sendo pequeno. E aí, tipo... Não, maneiro, normal. acho super legal. Né? Isso aí. Isso aí, tamo junto. Eugênio, eu lembro de ler entrevistas e que contava que quando a Cássia fez o disco com as músicas do Cazuza, ela entrou numa vibe muito pesada, muito Cazuza, até por conta pra fazer aqueles shows e tal. Isso confere? Como é que foi essa parte? Cara, aquele show era um show pesadão, né? E no fim ela cantava uma música do Lobão. Falecido. Falecido Lobão. E aí realmente aquele show tinha assim muito peso. E a pessoa fica meio tomada pela energia do show, né? Uhum. Tem isso, o artista fica meio tomado, assim, o cara faz aquele show ali, quinta, sexta, sábado, domingo, aquela energia meio que toma conta, entendeu? Uhum. Então tinha isso, mas assim, um puta show, né? Sim, não, é um dos meus discos preferidos, eu ouço esse disco até hoje. Eu vi o acústico da Cássia no ano que ela morreu. Confere que foi você que falou pra ela parar de gritar. Foi meio isso, sim, né? Mas acho que era um movimento natural dela também, né? Você falou pra ela parar de gritar? Não, tem esse folclore, mas o que acontece é que a pessoa quando tá grávida e quando tem neném, você tem que dar né? A casa tem que ter um certo silêncio, as coisas têm que funcionar mais devagar e mais baixinho. Eu acho que essa coisa, a maternidade influenciou a Cássia nesse sentido. Agora, que ele disse pra ela que ele gostava mais da Marisa Monte, isso é verdade. Ah, é? Conta essa história. Não, mas não sei, eu era moleque, era aquele barulhinho bom, eu me amarrava nele.
Aí era isso. O Cor de Rosa e Carvão. Também, né? Ele Ah, cresceu eu amo ouvindo. esse Muito disco. bom. Então, é muito bom, né? Bom, Muito né? Daí, Eu gostava das duas. daí a Cássia ajustou o jeito dela cantar por conta disso? É, porque o disco depois, né, aquele... Eu com você, meu mundo. Como você, meu mundo estaria completo. completo, ele é outra Cássia Eller. Então, é uma coisa natural. Tem a ver com o encontro dela com o Nando também. E é isso, assim, não é necessariamente por causa de Tipo, uma meu crítica. filho me ferrando. Não, Vou é um tentar ser a movimento- Marisa Monte pra ele. Tentar né? se reinventar, né? Assim, sabe? Não, eu sempre fiquei lá, eu achei muito, uma das coisas que eu sempre lamento é porque essa parceria dela com o Nando era muito legal. Eu ficava imaginando só o que sairia depois Pô, se continuasse, massa. cara. Porque Eu é vi, muito eu legal. vi o acústico dela no ano que ela morreu, em Londrina, no Festival Internacional de Teatro, Irado. no Cabaré do Filo. O Cabaré do Filo era a semana final do festival, que todo dia tinha um show de um grande artista nacional. E, nossa, as pessoas se mataram para comprar os ingressos, porque tinha saído o acústico, todo mundo tava ouvindo aquele disco. Massa. E aí, assim, eu lembro que eu e as minhas amigas bichas falando assim, que a Sapatão estavam disputando a pochetada. Tem hordas de sapatão na bilheteria. Aliás, essa é uma pergunta digna pra fazer, porque os shows das cantoras lésbicas, né, Zélia Duncan, Ana Carolina, principalmente, tem muita sapa e elas todas se jogam em cima das cantoras, gritam, falam linda, tal. Como é que era o público dos shows da Cássia? Tinha muita grupo, Eugênia? Não, você sabe que não tinha. Não tinha essa coisa de fã-clube, não. Tinha muito viado. Os viados adoravam a Cássia. Com certeza. Sabe, não tinha, assim, eu não me lembro de um fã-clube da Cássia com essa característica, não. Legal. Era uma coisa mais misturada. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você concorda que MPB sapatão virou um estilo? Ah, tá virando, né? Mas essa coisa de estilo é bobeira, né, cara? O Não, negócio estilo não, mas tipo, me virou um clichê na É, música. virou tem mesmo. esse filão, Também tem essa né? impressão. Essa impressão Tem sempre esse uma voz filão, grave. assim como também tem um filão estilo Marisa Monte, que tem uma... Que Marisa aos Montes. Marisa aos brinca, Montes. Marisa aos Montes. Tem esse E demais. Mas não sei, o negócio é tocar, né? Independente se for pra um ou pra outro. Tá chegando no final, eu quero fazer uma última pergunta até para encaminhar pra música de encerramento. Existe alguma história de bastidor sobre a parceria da Cássia com o Renato Russo na 1º de julho? Como é que foi isso, Eugênia? Não é uma parceria, né? Essa música é do Renato e ele deu pra Cássia quando ela estava grávida. Agora, eu não sei dizer pra você se ele fez para ela, entendeu? Ele deu a música pra ela. Eu não conheço a história da música. É curioso porque eu lembro que, na verdade, a primeira gravação dessa música que saiu foi dele. Certo? Não? Acho que não. Acho que não. Foi por enquanto. Porque a minha Que era turma. dele. Não. Então, porque a minha turma, eu lembro assim que quando saiu o disco último do Legião, imagina, né? Os amigos todos levemente homofóbicos e eu, jovem viadinho, sem nem falar que era viadinho, falei, olha, você viu o Renato cantando Sou deusa, meu amor, tal, tá se assumindo. Ele canta, eu não sabia que ele tinha gravado. Eu gravou, também achei que a Cássia tinha gravado primeiro essa música. Porque eu não no último sabia. disco Eu do também Legião achava, tem. eu achava que a Cássia tinha gravado. É que eu conheci essa música por causa Não da tem minha outra gravou, gravação além do acústico, tem não? Tem no Tem, CD. não, Tem o CD de tem. 94, se não me engano. Então Você gravou. sabe a discografia da tua mãe de Core Salteado? Cara, eu sei muitas, não só da minha mãe, não. É mesmo? O que mais que você sabe? Beatles, eu gosto de música. Fala aí alguns músicos que são tuas influências. Músicos? Aliás, uns artistas. Cara, se bandas. você gosta de Beatles, um dia, se você for viajar, vá pra Hamburgo, tem lá o Museu dos Beatles. Irado. Que foi Eles lá tocavam em lá, Hamburgo que eles começaram lá. começaram, então. Sei. Daí fizeram o Museu dos Beatles e é incrível, porque Que tem massa. toda a trajetória deles e quando eles começam a fazer álbuns, tem uma sala para cada disco. Pô. E daí, assim, decorado, com as roupas. No disco do Sgt. Peppers tem uma sala com os uniformes Irado, deles. O cenário, no álbum branco, é uma sala toda branca, assim, você pode ouvir nas músicas. Pô, eu sou demais. bitomaníaco pra caramba. Legal. E você tem uma banda Tem uma que banda. se chama... 2-0 Vargem Alta. Explica aí. Explica esse nome. Vargem Alta acho que é um município ali perto de Lumiar, São Pedro da Serra. E 2-0 tem o time,
né? Varginha Alta também. E é uma gíria que o nego fala lá, mas a gente ainda não entendeu o que quer dizer gíria mesmo. Que o nego fala, foi 2-0 Varginha Alta, não sei o que. Como é que foi? Tipo, foi tudo bem. Nossa cidade ganhou. Então, tem foi essa, beleza, acho que 2-0 tem essa Varginha Alta. teoria, mas é meio pra encerrar o assunto também. Tipo, 2-0 Varginha Alta, assunto Acabou encerrado, e né? encerrou, tá tudo bem. Mas Ganhamos, é uma boa acabou. interpretação também. E a tua banda toca o quê? Cara, a gente toca umas músicas nossas, assim. Eu tenho muitos amigos também que compõem, e a gente toca umas músicas deles também. É isso, é assim, a gente tá junto, sacou? É uma galera, assim, que tá começando, querendo meter a cara aí, e a gente tá tocando junto. Você canta, toca, o que você faz? Eu componho umas músicas, eu toco e canto também. Toca o quê? Eu toco violão. Toca violão. Legal. Bem, já chegando no fim, a gente sempre dá um espaço para a pessoa se autopromover. Você já começou a se autopromover, mas se quiser autopromover alguma outra coisa além Tem da o sua Facebook banda. da sua banda, Tem seu o Facebook, Twitter, tem o seu perfil o no SoundCloud. Tinder, Não, se as meninas quiserem dar match, essas coisas. não, tem o SoundCloud, que é entrar lá e procurar 2-0 Vargem Alta. Só isso. Muito cara. bom. No SoundCloud. Eugênia, você quer se autopromover ou promover Promova-se, alguma coisa? promova-se. Não, tá tudo bom, tá tudo certo. Muito bem. Bom, vocês... Nossa música de encerramento vai ser 1º de julho, né? Afinal... Agora, a música de abertura do programa Ah. tem que ser a primeira vez que eu vi Cássia Eller, que tem tudo a ver com esse programa, que foi aquele dueto dela com o Edson Cordeiro, que Que passou no Ah, é Fantástico. verdade! Aquele é- Nossa. Que, eu nunca Eu tinha lembro- ouvido falar em Edson Cordeiro, menos Mas- ainda em Cássia Não, eu Eller. lembro que as pessoas achavam super chocante, porque era um homem que cantava com voz de mulher e uma mulher que cantava com cantava voz de com homem. voz de homem. Ah, Porque eu achei aquilo loucura, tão né? incrível. Eu Oi, falei, gente, ó, tem o Rubens também, que é muito legal. né? Ai, Rubens, eu amo essa música. Irado, É, irado. Rubens é muito maravilhoso. legal. Agora, a minha música favorita da Cássia é Nós. É maravilhosa. Do Tião Carvalho, né? Nossa, É que lindo. música maravilhosa. Massa. cara. Não, olha, a música dela que eu tenho pra sempre no coração comigo é All Star. Altar. All Star. Toda vez Laranjeiras. E se vocês falaram que vocês se mudaram pra Laranjeiras, eu já fiquei tipo, All Star. Enfim, todos aqui éramos fãs super. Bom, Muito. eu era muito fã da Cássia Eller, eu vi muito. Muito legal. Bom, vocês sabem onde encontrar o Lado Bi. Nós estamos nas redes sociais, no facebook.com/programa Lado Bi, no Twitter, @programa Lado Bi e no Google Plus, google.com/mais Lado Bi. A partir da semana que vem a gente vai ter uma novidade, a gente vai fazer a transmissão ao vivo da gravação do programa pelo Periscope. Quem não tem ainda, procura, é um app do Twitter que vai permitir a gente fazer a transmissão ao vivo e vocês interagirem com a gente durante a gravação, Fazer perguntas para os nossos convidados. certo? Além disso, a gente também tá no blog www.ladobi.com e o nosso e-mail, você olha para a câmera. Nosso e-mail. Qual câmera? Aquela ali. Sempre quis fazer isso, peraí. Qual Qual câmera? câmera, né? Essa? Evaristo, qual câmera? Evaristo, qual câmera? O nosso e-mail é... Nós temos 2 e-mails. Tem o ladobi@com.br, e agora eu vou trocar de câmera, e o programa ladobi@gmail.com. Onde mais vocês podem encontrar a gente, Você Márcio? pode ouvir a gente a partir da quinta-feira na Rádio All e a partir da segunda-feira, vou falando para as duas câmeras agora só para me divertir. E a partir da segunda-feira na SoundCloud e no iTunes Store, onde você pode baixar nosso podcast no seu tablet ou no seu celular para ouvir. Assine, faça reviews, diga que nos ama. Sim, a gente adora. Deixem comentários no nosso blog, a gente ouve. Deixem vários comentários, você já deixa, mas não deixem comentários homofóbicos. Não diga que você não é racista, apenas Tem não uma questão gosta de gosto, negros. né? Evangélicos, parem de tentar converter a gente. Parem de as mandar pessoas. versículo da Bíblia no post das 13 coisas que Né? a Bíblia proíbe que você faz mesmo assim. Muito bom. Enfim, eu sou Márcio Caparica. E eu sou James Timino e esse foi o Lado Bi, o seu programa de cultura e cidadania LGBT da Rádio UOL. Até a semana próxima que vem. semana. Teu pequeno, grande coração, meu amor, meu chicão. Qual?